Olá, meus Oi, queridos. esta chamada está sendo gravada. Olá, meus queridos alunos. Aqui então o professor Maurício, disciplina de processos petroquímicos. Então, deixa eu dar uma retomada aí no que nós vamos estar conversando esta semana. Lembrando nossa disciplina, tá? Vou compartilhar aqui a nossa tela. Está disponível aqui. Nós temos aqui o link para a nossa sala virtual, ok? Nós temos aqui aula 1, aula 2, aula 3 e hoje a nossa aula 4. Lembrando, né, que dentro da nossa aula 4, nós vamos então estar finalizando aí o capítulo 4 e teremos já uma tarefa aí para os alunos estarem executando. Sempre é muito importante lembrá-los que essas tarefas elas vão ser pontuadas, né, em AP1, assim como a AP2 também terão tarefas, ok? Então é importante que o aluno fique atento, porque a disciplina ela é uma disciplina que não obriga a presencialidade de forma síncrona, mas né, requer que o aluno acesse semanalmente o conteúdo, ok? Então, todas as nossas aulas estão gravadas, disponíveis. Lembrando aqui como é que o aluno enxerga a nossa disciplina, tá? Então, aqui a nossa sala virtual, aula gravada 1, aula gravada 2, aula gravada 3, e hoje, nossa quarta aula, na sequência vai estar aqui disponível a gravação. Ok? Então, vou compartilhar agora com vocês aqui o conteúdo aí da nossa aula 4, que já está disponível para vocês. Lembrando aqui, né, pessoal? Ah, professor, mas onde é que está o conteúdo da disciplina? Exatamente o que o professor está passando, está aqui, ó, disponível na aula 4, né? O aluno pode tanto baixar o conteúdo, quanto ele pode estar acessando aqui, né, o aula a aula, certo? Então, vamos lá. Então, na nossa aula 4, vamos dar um feedback do que ficou da semana passada e vamos então estar finalizando aí o capítulo 2 e orientando os alunos aí para uma leitura, né, do capítulo 2. Lembrando que a P1, né, vai envolver capítulo 1, 2 e 3. Bom, uma atividade da aula passada, então era para o aluno realizar um autoestudo, né, que era fazer a leitura do capítulo 1, né, então lembrando, professor, onde é que está o livro da disciplina? Onde é que está o livro da disciplina? Está aqui, pessoal, ó, dentro do Conhecendo a Disciplina. Para acessar aqui, então o resumo do primeiro capítulo é esse aqui. Então, o que nós vimos no primeiro capítulo? Petróleo e suas características, produção e processamento, processamento primário do petróleo, refino, processos, principais derivados e suas aplicações. Então, era para o aluno, então, realizar a leitura e, ao término da leitura, era para ele, então, elaborar fazer uma sinopse, né? Um resumo de tudo que foi feito. Tem uma indicação aqui de assistir filmes que vão ajudar bastante a vocês entrar no clima e compreender a questão da exploração do petróleo, tá? O capítulo 2 está aqui, ó. Já estamos dentro desse. Semana passada já falamos um pouquinho, hoje então vamos estar finalizando o capítulo 2. Ok, pessoal? Muito bem. Então vamos lá.
Bom, então, dentro, né, da petroquímica de primeira geração, o que mais que é importante a gente lembrar? Que assim, pessoal, o insumo, né, então, um dos produtos que saem do petróleo, então, um dos insumos que sai do petróleo é o nafta, tá? E o nafta, bem como um vídeo, tinha um vídeo do YouTube compartilhado na aula passada, o nafta ele é como se fosse essa água aqui, transparente, né? Ah, com odor bem característico, parece gasolina, tá? Mas ele tem uma especificação, e essa especificação é característica de um hidrocarboneto, mas ele vai apresentar, então, frações, né, de parafínicos, olefínicos, naftênicos e aromáticos. Basicamente, né, a composição dos hidrocarbonetos vai ser de 4 a 10 carbonos, então vai ser de butanos, butenos, butinos, até decano, deceno e algo nesse sentido, tá? E a primeira ação, então, é craquear, ou seja, é realmente promover a quebra dessas moléculas, tá? Então, isso é o que se faz a primeira geração. Então, essas moléculas de 4 a 10 carbonos, então, vão ser elevados a energia, né? Vão ser estressados com o uso de catalisadores, vapor, e essa que a gente chama craqueamento vai fazer, então, com que a gente obtenha os produtos da indústria de primeira geração. Os produtos de primeira geração vão ser monômeros, tá? Então, estes monômeros, eles obviamente vão ter que passar por processos de separação que nós vamos chamar então de operações unitárias. Um exemplo aqui de uma especificação de uma ficha, né, de nafta petroquímica. Então, aqui, por exemplo, essa aqui é da refinaria de petróleo rio-grandense, que é uma das refinarias que produzem, por exemplo, que realizam o refino do petróleo, então, e vende esse nafta, né? Então, aqui tem a característica do nafta, se a gente somar aqui, é para dar em torno de 100%, tá? Então, aqui mostra, né, que o nafta, então, ele é uma matéria-prima, né? Ou um produto. Então, quem faz a destilação do petróleo, então, obtém o nafta como um produto. E a indústria petroquímica de primeira geração, então, adquire esse nafta para produção dos produtos de primeira geração, que vão ser o quê? Os monômeros. Ok? Então, aqui um exemplo aqui de especificação de gás natural, que também é uma matéria-prima da indústria de primeira geração. Então, como é que vai funcionar? Então, tu vai pegar esse nafta, com essa composição ali que a gente viu. Esse nafta, então, vai, né, passar, então, por um processo de craqueamento, né? E aqui, após o craqueamento, o processamento do nafta, nós vamos ter o que? A separação, né, através de destilação fracionada. Destilação sob elevada pressão, porque nós vamos ter compostos compostos gasosos, então a gente vai liquefazer eles para que a gente possa, então, estar realizando essa separação. Bom, a produção, né, de produtos de origem olefínico, então, conforme apresentei para vocês, que é o produto, né, desse processo, vai envolver, então, aquecimento, a quebra, craqueamento, compressão, resfriamento e a separação das correntes oriundas, né, das matérias-primas sob condições de temperatura e pressão controladas. Então,
É o que a gente falou, o nafta chega, ele é aquecido, ele vai passar por um processo de craqueamento, depois os seus produtos do craqueamento vão ser comprimidos para que a gente possa ter a liquefação deles, né? E após a compressão também vai haver o resfriamento e, consequentemente, a gente vai passar então a etapa de separação por meio principalmente da destilação fracionada, tá? Aqui está o exemplo, ó, nafta, um exemplo de forno de craqueamento, né? A etapa de que o gás então vai ser comprimido e depois a gente vai ter então a separação nas colunas de destilação, tá? Então, esse processo aqui nesse slide está apresentado, né, que a gente pode chamar esses fornos onde ocorre, então, o craqueamento, ou nós podemos chamar de fornos, então, de pirólise, então, onde o nafta ou o gás natural aquecido, então, vai receber uma corrente de vapor, tá? Então, esse vapor, ele vai ser fonte, principalmente, de hidrogênio, né? E, obviamente, que esse vapor injetado para controlar, então, essa pressão parcial dos hidrocarbonetos que vão, então, alimentar os fornos, então, vai causando, então, o rompimento dessas moléculas e as transformando, então, em cadeias menores, principalmente nas olefinas, tá? Então, aqui é exemplo de uma reação de craqueamento, então, C10 sobre catálise, tá? Produzindo, então, C8, 18, C2, H4, o C8, 18 produzindo C6 e C2, C8, 18 produzindo metano, C2 e C3. Então, lembra que só tem 2 hidrogênios aqui, quatro hidrogênios, então nós temos formação de um eteno, aqui nós temos um eteno, que é o principal produto, né, que é o principal produto, então, da indústria de primeira geração. Então, ó, lembrando, né, esse conceito, quando que nós vamos ter os alcanos, que é o que a gente chama de parafínicos? Então, os alcanos vão ser só ligações simples, né? Então, para cada carbono, nós vamos ter 2 vezes o número de carbonos mais 2. Então, isso caracteriza um parafínico. Então, por exemplo, o C8H18, que foi o exemplo trazido aqui, ele é parafínico. Então, assim, os hidrocarbonetos parafínicos, tá? Então fica aqui um conceito para vocês entenderem, eles não têm utilidade, né, para a indústria de segunda geração. Ou seja, eles vão ter muito mais função como um agente, como um combustível, como um gás de queima, tá? Mas não como um produto para a indústria de segunda geração, ou seja, ele não serve como um monômero. Tá? Por quê? O próprio nome diz, para um afines. O que significa a palavra em latim para um afines? Significa, então, que ele é pouco reativo. Então, essa é a característica de toda a substância que a gente chama de parafina. Já as olefinas, elas vão ter, no mínimo, uma insaturação. Então, um exemplo da fórmula geral de uma olefina ou de um alceno é o número de carbonos, né? O número de hidrogênios com relação ao número de carbonos vai ser 2 vezes o número de carbonos. Então, por exemplo, se eu tiver 2 carbonos, eu vou ter 4 hidrogênios, o que caracteriza uma olefina. Nesse caso aqui, um eteno. Então, os olefínicos, também chamados de alcenos, eles recebem esse termo olefínicos porque vem do latim óleo, ou seja, que são as primeiras descobertas, né, traziam essa característica dessa reatividade a produtos que tinham esse aspecto oleoso. Por isso que eles receberam esse nome de olefinas. Lembrando, então, que
são os olefínicos, que vão ser os principais produtos que saem da primeira geração. Por quê? Porque eles apresentam os monômeros que vão servir para a indústria de segunda geração. Então, eles vão ter a presença da insaturação. Isso torna essas substâncias extremamente reativas. Então, o eteno, por exemplo, vai ser a matéria-prima para a produção do polietileno, por exemplo. O propeno vai ser a matéria-prima para a produção do polipropileno, e assim sucessivamente. Já os compostos aromáticos, então, eles vão ter, né, a estrutura anéis benzênicos, né, que é aquela estrutura de Kekulé, que tem a alternância das ligações duplas. O principal produto aromático, né, são o benzeno, o tolueno, né, como exemplos. Os naftênicos, então, eles vão apresentar ciclos, eles vão ter, não vão ser ligações lineares, vão ser alcanos, que só tem ligação simples, são estruturas saturadas, né? Lembrando que a saturação indica que não existe ligação dupla, são só ligações simples. Então, esses compostos de ligação simples que apresentam anéis aromáticos, anéis, ou seja, formação de cadeias cíclicas, ou seja, formação de cadeias fechadas, apresentando, né, na sua estrutura esse anel fechado, então vai caracterizar o que nós vamos chamar de naftênicos, né, que vão ser a presença de alcanos cíclicos, na qual eles vão ter a fórmula semelhante à fórmula estrutural dos alcenos, né, ou seja, das olefinas, porém não são olefínicos, né, são naftênicos. Então, esses produtos do craqueamento, né, então, vão ser moléculas menores que na sua origem do nafta. Então, essas moléculas vão ser, então, resfriadas, né, e submetidas, então, ao processo, após, obviamente, compressão, elas vão ser submetidas, então, ao processo de destilação. Essa destilação é fracionada, ela vai servir o quê? Para a gente separar as correntes, tá? Então, aqui um exemplo, né, do que nós chamamos de um equipamento de destilação fracionada. Então, isso a gente estuda muito na engenharia química, né? É uma das principais operações da indústria química, pois essa, né, é uma operação amplamente utilizada para purificação, né? Então, e a sua maior aplicação são, né, no caso, no processo de refino, né, não só do petróleo, mas principalmente da indústria petroquímica, tá? Então, a característica é essa: tu vai ter uma alimentação na torre, né, que a gente também pode chamar de coluna, onde a parte acima da alimentação é a seção que a gente chama de retífica, abaixo é a seção de esgotamento. Então, os compostos mais voláteis ou de menor peso molecular tendem a subir, certo? Para aumentar a purificação do que sai no topo, a gente estabelece um refluxo, ou seja, um retorno. Parte é retirado, parte retorna para a coluna, né, na forma que eu tenho um fluxo descendente de líquido, né, e um fluxo ascendente de gases, né? Qual é o objetivo de tu criar essa contracorrente? É tu proporcionar a purificação, ou seja, é tu realmente só tirar na parte de cima aquelas substâncias que, naquela temperatura e pressão, efetivamente deveriam estar no estado gasoso, ou seja, tu aumenta
a pureza do material que sai em cima, trabalhando a questão do refluxo. E no fundo, né, o material líquido, a parte dele, então, é retirado, né, como produto de fundo, e outra parte, então, é reaquecida, tá? E tu promove o quê? De fato, só vai retirar o material na parte de baixo que efetivamente apresenta aquela pureza adequada com a composição definida de fundo. Bom, aqui é só, né, um lembrete para vocês, né, na hora de estudarem o que importa no processo de destilação, questão de ponto de ebulição versus peso molecular e a questão da densidade, tá? Então, um exemplo, né, da fracionadora, então, de gasolina, que é a primeira, uma vez depois do craqueamento, então a gente vai tendo a separação dos fluxos. Então, a primeira vai nos separar uma mistura de C3 e C6 na fase vapor, e no fundo, né, no resíduo, aqui a gente vai ter uma gasolina e C6+. A gasolina, né, a gente vai chamar então uma fração de alcanos parafínicos, que vai ter uma composição variável de C6 a C10. Essa corrente de topo, né, que vai sair então dessa fracionadora, então vai ser enviada para a torre de Quench, onde vai ser feita a separação de água e da gasolina. Então, lembra que lá no processo, quando tu vai realizar o craqueamento, né, do nafta, tu faz uma injeção de vapor. Então, ali tu vai ter, obviamente, parte, né, do vapor, ele vai acabar reagindo, mas outra parte fica presente. Então, a gasolina, né, nessa fracionadora que é enviada da torre de Quench, então a gasolina é utilizada como refluxo dessa fracionadora e parte, então, vai ser armazenada como produto, tá? Um exemplo aí da torre de Quench, onde tu vai ter a entrada aqui, né, da mistura C3, C6 vapor, então essa mistura entra, tu tem um fluxo de água descendente, então aqui tu separa água e gasolina, e na parte de cima tu vai ter a fração mais volátil, C3, C6. Então a água que foi separada da gasolina também vai ser reutilizada no processo, seja em trocadores de calor ou na própria geração de vapor. Então tu tem, numa indústria petroquímica, tu tem tantas tubulações, por quê? Porque tu, de fato, faz um grande aproveitamento energético, né? Então, correntes que saem, elas não são enviadas, né, ou não são retiradas do processo, mas elas servem, uma corrente quente serve para aquecer uma corrente fria, né, e uma corrente fria serve para retirar calor de uma corrente quente. Então, esse reaproveitamento energético é frequente numa indústria petroquímica. É isso que por isso que a gente enxerga tantos tubos. Então, e a corrente do topo dessa torre de Quench, então, vai ser enviada para o compressor na área de compressão da unidade industrial. Então, aqui a gente acabou de ver a primeira, né? Aqui, ó. Então, a gente teve a gasolina, mais os produtos de craqueamento, entram nessa primeira coluna de destilação. Lá embaixo eu vou ter a gasolina e C6, e essa mistura de C3, C6 com vapor, que é enviado, então, para a torre de Quench. Então, aqui tu vai ter a separação de um segundo produto, que é água mais gasolina, e a mistura com C3 e C6, que vai estar, então, pronta para a próxima etapa. Então, a carga oriunda, né, então, essa mistura de cima aqui, então, ela vai para a etapa de compressão. Então, a água que foi separada da gasolina também é utilizada no produto, como eu falei, né, e a corrente do topo da torre de Quench, então, vai ser enviada para
para um compressor na área de compressão da unidade industrial. Então, a carga da área de compressão vai ter fração, então, de hidrogênio, metano, etano, eteno e hidrocarbonetos entre C3 e C6. Então, a carga, depois de comprimida, vai ser composta por um gás seco. E esse gás, então, vai ser resfriado em sucessivas etapas. Então, tem um processo tremendo, né, de resfriamento, tá? E esse resfriamento vai se atingir temperaturas criogênicas, né? Ou seja, temperaturas aí próximos a 166 graus negativos. Como é que tu faz isso? Sob processo de pressão e resfriamento. Então, após esse resfriamento, a carga segue para uma desmetanizadora, tá? Onde no topo vai ser separado metano, tá? Tendo um arraste de 4.000 ppm de eteno, ou seja, em torno de 4 quilos por tonelada, né, de etano extraído. E no fundo nós vamos ter então uma corrente de eteno, tá? Contendo aí uma contaminação de em torno de 600 gramas por tonelada de eteno, certo? Então, nessa etapa, nós vamos ter metano saindo em cima e na parte de baixo os outros produtos, né? Que aqui, ó, lembrem, a gente está promovendo a separação, a gente tem tudo isso. Então, eu separei o metano e todo o resto, né, sai lá embaixo, certo? Bom, a desetanizadora, ela vai ser a próxima etapa. Então, veja, que eu já separei o outro produto. Então, esses daqui vão seguir para a próxima etapa, que a gente vai chamar de desetanizadora. Então, no topo eu vou ter etano, eteno e etino, ou seja, com 2 carbonos, e no fundo C3+. Então, etano, eteno, etino, e no fundo C3. Então, veja bem, a gente está tendo um conjunto de colunas de destilação. Então, aqui eu vou ter uma mistura, aqui eu vou ter outra. Bom, a corrente do topo vai seguir, então, para um reator de hidrogenação catalítica. Porque o que tu quer fazer? Então, aonde tu tem o etino, tu quer que ele vire eteno. Então, para isso, tu vai fazer a hidrogenação. Claro, um pouco de eteno vai acabar virando etano, mas em maior parte, por isso tu usa um catalisador, tu favorece, né, com que o etino seja convertido a eteno. Então, aqui tu vai, então, para essa corrente aqui contendo etano, eteno, etino, tu, né, faz com que o etino praticamente todo seja convertido a eteno e tu promove, então, a separação dessa mistura, onde no topo vai ser o eteno e no fundo tu vai ter o etano, certo? Então, o etano fica etano, eteno, eteno, e o etino mais hidrogênio, sob catálise, vai formar o eteno. Então, aqui nós separamos o primeiro produto, né, o monômero, né, o principal produto da indústria petroquímica de primeira geração, o eteno, né, e lá no fundo o etano. Bom, daquela outra, né, etapa que nós tínhamos o C3+, vai para a corrente, né, do fundo da desetanizadora, então segue para o que nós vamos chamar de despropanizadora, onde vai separar a corrente no topo C3 e no fundo C4+. Então, o que vai sair em cima? Propano, propeno e propino, e embaixo hidrocarbonetos entre C4 e C6. Bom, da mesma forma,
né, a corrente de C3 vai ter principalmente propano, propeno, propino e propadieno, ela também vai ser enviada para uma reação de hidrogenação catalítica, onde o objetivo, então, é converter os propinos e os propadienos em propeno, para que a gente possa obter o outro importante produto da indústria de primeira geração petroquímica, que é no topo, então, saindo o propeno, e no fundo, então, saindo o propano. Então, aqui, propano, propano, propeno, propeno, e propino mais hidrogênio, propeno, propadieno mais hidrogênio, propeno. Então, nós vamos separar em dois produtos. Bom, a corrente rica em C4, então, vai seguir para o que a gente chama de desbutanizadora, que é onde vai separar o C4. Né? Então, aqui nós vamos estar separando os compostos de maior peso molecular. Então, a gente vai promover essa separação, que vai alimentar, então, a unidade de produção dos aromáticos, e o C5+, então, vai ser armazenado. Então, na desbutanizadora, separamos butano, buteno, butino, e o C5+, então, vai ser armazenado. Então, aqui a gente tem a visão geral, né? Então, o NAFTA, aqui nós temos, então, o processo onde vai estar ocorrendo o craqueamento, então, a etapa de compressão, depois, né, a etapa de resfriamento, daí tu tem aqui vibração de hidrogênio, C2+, separação, né, do etano, etino, etano, daí tu separa aqui o eteno do etano, né, o C2+, parte aqui, tu vai para baixo, o C3+, então aqui tu vai separar o propeno, por exemplo, e o GLP, que vai ter a composição de propano, por exemplo, né? Aqui tu vai ter um propeno com uma pureza menor, e dessa linha de C4, onde tu separa aqui, tu vai ter o C4 aromático e o C5, que vai ser produto, né, de gasolina, que vai para armazenamento, que pode, né, vai ficar aqui, então, armazenado. Então, o GAP, que vai ser os produtos de gasolina. Então, aqui uma visão geral, né, lembrando que o metano vai servir para queimar, então tu tem uma visão bem ampla de tudo que a gente falou, tá? Então, o que vão ser os principais produtos que a gente vai estar tirando, então, da indústria de primeira geração petroquímica? Óleos combustível, gasóleo, gás liquefeito de petróleo, gasolina tipo A, tá? Gasolina tipo premium, tá? Além das olefinas e tudo aquilo que a gente sabe que é produto fundamental da indústria de primeira geração. Então, a gente finalizou a parte 2. O professor deixa para vocês também um artigo que fala sobre uma simulação da destilação de uma planta petroquímica, um artigo que é bem interessante, tá? Que é a avaliação preliminar do uso de coluna desmetanizadora complementar para o aumento da capacidade da planta petroquímica. Então, fica aqui uma leitura para vocês entrarem um pouquinho mais, né, nessa teoria envolvendo as etapas, né, do processo, porque vocês viram que a gente tem reações de craqueamento e etapas de purificação, separação. Daí reage de novo, purifica. Então, essa que é a ideia. Basicamente, a petroquímica, então, é craqueamento. Obviamente que o uso de catalisadores é fundamental para reduzir as energias e aumentar a seletividade, né, para que a gente tenha produtos mais seletivos. Então, isso é a indústria de
catálise ela é muito importante, né? E principalmente as reações de hidrogenação também, para que a gente possa, né, aumentar o rendimento daqueles produtos que são os principais produtos da indústria de primeira geração, que vai ser a base para a indústria de segunda geração, que são os polimerizadores, né, que é onde a gente vai obter os polímeros, certo? Bom, vai ficar aqui, tá, pessoal? Uma atividadezinha para vocês, tá? Dentro do AP1, é bem simplesinho. Vocês vão pegar aqui, ó, vão copiar o linkzinho. Colocar aqui, acesse, tá? Então façam aqui. Isso aí vai ser bem bacana para a gente dar uma reforçada aí no conhecimento que vocês estão adquirindo ao longo deste semestre, tá bom? Bom, fico por aqui, né? Uma pena não ter ninguém na nossa turma para tirar dúvidas, para enriquecer a nossa aula, mas eu tenho certeza que vocês estão aí dentro das possibilidades de vocês, estão se esforçando para entender, para captar o conteúdo, e quiçá, né, havendo dúvidas, façam uso lá do nosso fórum, tá bom? Então, um ótimo final de semana, uma ótima e abençoada semana que virá. Tchau, tchau.